Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Radiocast, o seu podcast exclusivo de radiologia. Estou aqui mais uma vez com o professor Rafael. Olá, professor. Olá pessoal, sejam bem-vindos. É uma enorme satisfação poder contribuir um pouquinho de conhecimento a todos vocês, sempre enaltecendo a importância do conhecimento. E no episódio de hoje quero dar início falando um pouquinho dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. Vou começar pelo nosso parceiro Diffusion, Grupo Diffusion. Você que precisa agendar um exame de imagem, talvez esteja até sem convênio, precisa de um preço mais acessível, mire a câmera do seu celular neste QR Code e você vai ter a interação com um desses profissionais, obtendo todas as informações. Nosso segundo parceiro, FutureMed, necessita de equipamentos na área de radiologia, raio-x, ressonância. Acesse o catálogo desses parceiros, desta empresa tão renomada, e vocês obterão todas as informações. E o Centro Educacional ETIP, há mais de 20 anos, formando profissionais técnicos em radiologia com muita qualidade. Bom, o seu futuro profissional está aqui. Mire a câmera do seu celular e obtenha todas as informações, inclusive das próximas turmas. E por último, PH Livros. Você quer adquirir algum livro e acompanhar todo o desenvolvimento tecnológico da nossa área, você que dá valor ainda pela leitura, nós estamos com 30% de desconto, então mire seu celular neste QR Code e aproveite esta oportunidade. Bom, e o que nós vamos falar hoje é sobre tecnologia. Falando de tudo isso, nós temos aqui uma tecnologia muito presente, que está chegando a todo vapor no diagnóstico por imagem, e nós vamos discutir um pouquinho sobre inteligência artificial, computação quântica. Vamos ver se a formação do profissional está compatível mediante a toda essa tecnologia, e eu não poderia trazer ninguém menos do que um dos maiores especialistas nessa área. Ele é físico, um amigo de longa data. Ele atuou como meu professor na turma lá da São Camilo, na época, que era o primeiro curso aqui em São Paulo. E vou passar a palavra para que vocês conheçam o professor Dr. Jorge Eschenberg. Jorge, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É uma enorme satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Nosso professor, né? Nosso professor, com certeza. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao convite, né? E como bom professor, a gente sempre sente orgulho dos nossos estudantes, né? Principalmente quando eles se destacam no mercado, né? E o Rafael, ele sempre se destacou muito, desde a época do próprio curso, né, Rafael? Sim. Quando você estudava lá comigo na São Camilo, né? Bom, você já me apresentou um pouco aí, né? Eu venho da física, mas em 1999 começou o primeiro curso de tecnologia em radiologia, que era tecnologia em radiologia médica naquela época, não era tecnólogo em radiologia. E esse curso ele foi introduzido aqui em São Paulo. A primeira turma, na verdade, existia lá na UBRA, no Rio Grande do Sul, mas o segundo curso foi aqui na São Camilo. E a gente era eu, o professor Almir, que é muito conhecido, né, na área da ressonância, a professora Keren, que foi a coordenadora do curso, né, entre outros colegas importantes, o professor Elvira. E nós, então, começamos esse curso em São Paulo. E eu lembro até de uma aula em que eu estava dando radioterapia, que é a área que eu fiz minha residência no Sírio-Libanês, né? E uma empresa veio precisando contratar um profissional. E eles pediram para entrar na minha aula para perguntar se tinha alguém. Eu estava dando aula para o último semestre do curso. Era a empresa, acho que era a Radisson, se eu não me engano. E eles falaram assim, a gente não sabia que existia um profissional que podia falar a linguagem do médico, né? Porque a gente tinha um problema sério lá, porque os engenheiros não sabiam vender ou explicar o funcionamento do equipamento para as necessidades do médico. E eles, no final de tudo, eles entrevistaram alguns alunos e duas meninas foram contratadas como application naquela época já, né? Elas conheciam um pouco de inglês, que já era importante. Eu lembro que elas tinham ido para a Suíça para se aperfeiçoar em inglês, fazer os treinamentos da empresa. E eu sei que hoje elas têm uma carreira aí bem promissora no mercado, dentro dessa empresa, né, também. E com o passar do tempo, então, a função de application vem sido preenchida, né, essas vagas vêm sido preenchidas com tecnólogos em radiologia, a grande maioria, né?
Por quê? É porque o tecnólogo ele conhece a parte médica, mas ele também conhece toda a parte de física. Então, ele consegue entender como que essas tecnologias funcionam. E era isso que as empresas estavam precisando, e precisam até hoje, de fato, né? Então, desde aquela época, nós já percebemos que já havia um viés de mercado muito maior do que o médico, puramente dito. E foi então que, junto com a doutora Kellen, a gente começou a ter um intercâmbio maior com o Ministério da Educação, e aí se percebeu então que, por ser um curso de tecnologia, ele tinha que ser mais abrangente. Ele tinha que atender o mercado. E o mercado, então, precisava de um profissional que não atuasse somente no hospital. Ele tinha que atuar também na indústria. E aí o nome de médico saiu do curso de tecnologia em radiologia. Então, hoje nós temos radiologia industrial, radiologia veterinária, temos outras áreas, e isso é uma realidade que ela vem evoluindo muito com o tempo. Uma outra questão que a gente observou muito também é que o tecnólogo em radiologia, se eu não me engano, no Brasil, é o único curso que é em 3 anos. Qualquer outro tecnólogo é em menos tempo, 2 anos e meio, 2 anos. E isso, então, estava mostrando para nós que, na verdade, este curso ele é maior do que 3 anos já. Então, a gente já estava com o curso já apertado, né? Mas essa é uma questão que eu vou falar daqui a pouco. Inclusive, naquela época, só para reforçar, os primeiros cursos eles foram ofertados com 7 semestres. Eu peguei a última turma de 7 semestres. Isso. E aí eles acabaram puxando, deixando só 6. E hoje a gente vem percebendo que há uma necessidade de uma carga horária um pouco maior. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouco ao longo da nossa história. Sim. O professor quer falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória de trabalho? Como começou, né? Você iniciou falando da graduação, mas a sua carreira... Como você chegou como físico na radiologia, Jorge? Na verdade, antes dos tecnólogos em radiologia, não se tinha um profissional com uma formação específica, dado que a área da radiologia ela é multidisciplinar, né? Ela é multidisciplinar. Por exemplo, a radioterapia, ela também é multidisciplinar, extremamente multidisciplinar. Então, por exemplo, é muito difícil para um médico, por exemplo, na radioterapia, ele poder trabalhar tendo que clinicar o paciente e, além disso, ter que fazer cálculos extremamente complexos de dose, distribuição de doses para fazer a terapia. E existem muitos riscos. Então, deveria ter um profissional que conhecesse bem da questão da física das radiações. Então, a CENEM obriga, e isso não é só pela CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Tem que ter um físico responsável, que ele vai responder por tudo isso aí, né? Então, o trabalho dele vai ser simplesmente cuidar da parte clínica do tratamento das doenças, né? E o físico é o que vai fazer o planejamento e vai calcular como que vai ser esse tratamento para minimizar os riscos nos pacientes. E depois do acidente do Césio 137 em Goiânia, isso se viu cada vez mais crítico ainda, né? Então, a gente tem uma fiscalização fortíssima nessa área. E aí isso se estendeu, então, também para a radiologia diagnóstica também, né? Então, é necessário, por exemplo, no controle de qualidade dos equipamentos, ter um físico responsável, na medicina nuclear, né? Em várias áreas que envolvem radiação, tá? Isso aí é uma norma da CENEM no Brasil e também no mundo inteiro. Então, aí você realizou a sua residência em radioterapia. Em radioterapia. E aí o seu doutorado, Jorge, me recordo que você fez uma publicação importante. Queria que você me falasse até um pouquinho dessa publicação, da experiência que você teve em laboratórios lá fora, com físicos renomados. Queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, né? Naquele período que você lecionava lá na São Camilo. Na época, né, que eu teve de licença de lá para trabalhar. Exatamente. Foi mesmo, né? É assim, no meu mestrado, né, eu vou falar primeiro do meu mestrado, eu trabalhei muito com DNA, então eu tive que estudar muitas técnicas de biologia molecular e tal, né? Porque a gente estava procurando entender como que a radioterapia com feixe de prótons era muito mais eficiente do que a radioterapia com elétrons ou raio-x. Então eu tive que tratar moléculas de DNA, né? Tive que criar um sistema para poder irradiar isso e depois avaliar como que se calcularia a dose devido à radioterapia, se eu usasse feixes de prótons, né?
E foi muito interessante, porque foi um trabalho que, quando nós publicamos numa revista de física nos Estados Unidos, chamou a atenção do Hospital de Loma Linda, na Califórnia. E aí eu lembro que o Reinhard Schultz, que era o chefe do departamento, ele leu o artigo e ele quis falar comigo. E aí ele entrou em contato, ele veio aqui no Brasil, ele fez até um convite para ir para lá e tal. E o que me pediu de ir para lá, na verdade, é porque eu já estava com família, né? Minha esposa, já 2 filhos pequenos. E a cidade de Loma Linda, ela fica dentro de uma outra cidade pequenininha chamada São Bernardino. E lá funciona assim, né? A cidade funciona em torno da universidade, que é o hospital escola lá. E quando dá o final de semana, não tem ninguém, ela vira uma cidade fantasma. E eles não iam se adaptar lá. Então eu não fui para lá, né? Na época. E isso era um convite até para o doutorado. Mas aí eu recebi um outro convite depois de um pessoal da Itália, nos Estados Unidos também, isso foi em 2005, para trabalhar numa pesquisa com uma partícula nova que se suspeitava que ela existia, porque apareciam os sinais delas em vários experimentos, onde se procurava uma coisa e aparecia um sinal dessa partícula que não tinha nada a ver. Então eles queriam saber se ela existia ou não. Era o pentaquark. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiz um trabalho lá, e em uma semana, né, eu resolvi um problema lá, e isso foi publicado na maior revista de física do mundo, que é a Physical Review Letters, né? Legal. E aí, os italianos que estavam trabalhando lá, eles me convidaram para fazer o doutorado com eles. Aí eu fui para a Itália também, aí eu pude levar minha família lá. Foi um ambiente muito bom, então foi uma época muito legal. Então eu acabei trabalhando com física pura mesmo, né, no doutorado. Aí nessa segunda época você foi para o doutorado, aí você levou sua família? Levei minha família. Legal. Levei minha família para lá, né, então eles tiveram uma experiência lá comigo. E aí nós voltamos no final de 2006, nós ficamos 2 anos lá, em Roma, né, na época. E aí eu já estava na São Camilo, você era meu aluno, eu fui com a licença da São Camilo. E aí eu voltei, fiquei um tempo ainda na São Camilo. E depois eu saí e fui para outros lugares também, né? Então eu fui trabalhando. Mas eu sempre tive um viés na física médica, assim, sim, né? Desde sempre, pela sua então, trajetória. A formação é só no tecnólogo com o mestrado e o doutorado em física. Não, ele é físico, não, eu sou né? físico, ele é físico, físico primeiro, com essa passagem em sim. radioterapia. Perfeito. Legal. Bom, vamos lá à pergunta. Então, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Sim, professor. Então, em resumo, o que é, de fato, a inteligência artificial? Esse é um tema hoje que está sendo muito falado, né? Muito discutido. Na verdade, a inteligência artificial ela não é uma coisa muito nova, não. A gente está falando de alguma coisa que começou na década de 40, 1940, 42, por aí, né? E ela iniciou com a ideia de McCulloch, que era um médico fisiologista, e o Pitts, que ele era um matemático. E o Pitts sugeriu para o McCulloch que eles poderiam simular um neurônio, uma célula nervosa no computador. E ele achava que se simulasse várias células, que elas conseguiriam por si só adquirir inteligência. E eles trabalharam bastante, né? Os primeiros modelos que a gente tem são famosos, que são os modelos de McCulloch e Pitts, inclusive, né? Quem quer se iniciar nessa área vai ter que estudar esses 2 nomes aí. E isso foi evoluindo, só que nós tínhamos um problema sério, porque o hardware dos computadores não era suficiente para poder rodar simulações. Então essa ideia, ela cresceu, ela teve um status muito interessante e ela morreu, inclusive. Essa ideia, ela morreu, ela não deu andamento. Até que os computadores começaram a se tornar um pouco mais poderosos e aí se retomou a ideia da IA, da inteligência artificial, né? E aí começou as coisas se tornando mais promissoras, né? E aí foi o que aconteceu, foi então que se percebeu o seguinte, a inteligência ela precisa de ter a palavra artificial, porque dentro da definição de inteligência, ela é inteligência, assim como a inteligência que seres biológicos desenvolvem. É a mesma coisa. Só que o gerador dessa inteligência é uma coisa artificial, sintética, não é um ser biológico. Sim. Por isso que eu preciso pôr esse nome nela, né? Claro. E hoje em dia, ela é uma coisa assim altamente promissora. A inteligência artificial, ela se popularizou muito. Qualquer pessoa consegue aprender como desenvolver algoritmos de IA e o recurso que ele precisa para isso é zero.
né? Então, com nada, uma pessoa com boa vontade de querer fazer alguma coisa, ela desenvolve um algoritmo de IA, né? Os algoritmos de IA, eles são muito interessantes porque eles são sistemas que a gente chama de sistemas especialistas, né? Ele aprende uma coisa específica e ele trabalha muito bem naquilo, né? E a gente consegue criar um algoritmo de IA treinando ele para ele reconhecer o padrão de alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu posso treinar uma IA para ela reconhecer a digital de uma pessoa, por exemplo. Isso está disponível em muitos aplicativos que a gente usa no smartphone já, então, né? Já, exatamente. Exatamente. Né? Você vê que hoje até os smartphones têm poder computacional para rodar algoritmos de IA relativamente sofisticados, né? Sim. Ele reconhece a sua própria voz, ele sabe se você está gripado ou não e que é você ainda, né? Sim. Então, a gente hoje tem... Isso avançou muito e a gente tem muitos tipos de algoritmos já bem conhecidos, né? Como, por exemplo, a IA generativa, por exemplo, que ela tem a capacidade de, com poucos exemplos, né, para ela aprender, ela consegue ela mesma desenvolver exemplos para que ela aprenda sozinha cada vez mais, né? E hoje já existe aí uma ideia interessante que é a pergunta que é: será que sistemas artificiais conseguem ser sencientes? Ou seja, será que eu consigo ter um sistema artificial que adquira consciência como os seres humanos? Essa já é uma questão em debate no mundo inteiro, né? E parece que isso pode ser possível, sim, né? A gente tem algumas coisas interessantes aí que aconteceram na Google há uns 2 anos atrás, por exemplo, de uma IA especializada em linguística. Sim, eu me recordo dessa reportagem. Um áudio, inclusive, né? Colocando sentimentos, enfim. Fazendo perguntas mais específicas. Profundas, né? Seriam para seres humanos, né? Exato. E ela respondendo. E a gente está, então, num pé interessante aí, né? Na questão da IA. A IA, ela é muito interessante porque ela acelera muito os processos, né? Então, ela consegue fazer para muita coisa que a gente demoraria muito tempo para fazer, ela consegue fazer. E ela trabalha muito na questão dos trabalhos mais intelectuais, né? Então, tem pessoas, às vezes, que se viciam no uso da IA, né? Agora, aqueles processos chatos, né? Consegue resolver. Eu achei que você ia falar chat Também GPT, você falou chato. Não, são processos mais metódicos, né? Verdade. Que tomariam horas a fazer. IA ou chat GPT, inclusive, já resolve rapidinho, né? É verdade. Professor, então, de fato, bom, da origem nós já falamos, né? Você explicou desses 2 médicos. Hoje em dia, quais são as maiores aplicações? Então, na verdade, não existe bem um limite assim, né, para aplicação, porque a partir do momento que você tem um sistema que ele é capaz de reconhecer o padrão, você pode aplicar em qualquer área, né? É verdade. Então, a inteligência artificial hoje ela é aplicada em qualquer área, né? E inclusive na medicina, né? Então, para você ter uma ideia, na época da pandemia, nós tivemos um problema sério. A RDC 611 ela precisou ser modificada, porque a gente sabe que, dados do Colégio Brasileiro de Radiologia, que nós temos no máximo aí 13 mil médicos para atender o Brasil. Então, e a gente estava fazendo muita tomografia de pulmão, etc, né? Aquela carga de trabalho no hospital por causa da pandemia. E quem que ia, então, laudar essas coisas? Até porque o CRM ele era meio regionalista na época, né? E a RDC tirou o regionalismo para favorecer o laudo à distância. Né? Surgiram empresas nessa época e elas já, para acelerar esse processo, elas inseriram sistemas de IA que já reconheciam a imagem e já identificava se tinha alguma moléstia, alguma patologia. Ela já escrevia o laudo para o médico. A única coisa que o médico tinha que fazer é verificar se estava tudo certo e pôr a assinatura dele eletrônica. E essas empresas cresceram durante a pandemia, então é até hoje, né? Vieram para ficar, né, Jorge? Vieram para ficar. Inclusive, eu acompanho uma empresa, até pela própria Moblimed, que nós fizemos um contato lá naquele período, e conversando com o desenvolvedor da IA, ele explicou que nós tínhamos, por exemplo, por patologia, porque ele tinha um padrão lá para pneumopatias, e por patologia ele treinou inserindo mais de 50 mil imagens da mesma patologia para que ele consiga entender que aquilo é uma banana
que aquela modificação ainda não a torna diferente, continua sendo, então, um padrão para que nós possamos entender a complexidade dos avanços tecnológicos e como que eles treinam as inteligências, né, para poder chegar ao laudo. E, obviamente, que eu gostaria de enaltecer que isso não substitui o profissional, e sim dá uma base muito mais favorável e ele vai dar um parecer mais... Para alcançar a produtividade, para justificar, né? E aumentar né? E com qualidade. Com qualidade. Porque é o que você mencionou. Imagine o estresse, o cansaço físico. O ser humano ele pode falhar. A chance da IA falhar é menor nesse sentido. Sim, muito menor. Então, por isso que a gente precisa acompanhar, né? E entender qual é o papel de cada profissional, como você mencionou. Então, nós temos lá a inteligência artificial sendo aplicada em inúmeras atividades, pensando na área médica, na telemedicina, na teleradiologia, já puxando um pouquinho o gancho, entender qual é a aplicação e qual é o papel de cada profissional. Então, o tecnólogo, o que ele vai se deparar, né, com essas tecnologias, as empresas relacionando a aplicação para o médico. Então, daqui a pouco, acho que a gente pode falar um pouquinho desta área mais específica até da radiologia. Então, acho que isso aí é o que a gente vai... Pensando nessa associação, né, queria que você nos explicasse o que é a computação quântica e a relação dela com a IA, por favor. Sim. Bom, a IA já veio e já tornou, ela já gerou um impacto social altamente significativo, né, que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? Essa questão, por exemplo, que você falou agora há pouco, né, da questão da empregabilidade de um ser humano ou de uma IA, essa é uma questão que está sendo muito discutida também, né, principalmente na China, onde vive o maior especialista do mundo em IA. E ele está dizendo que na China eles acreditam, por exemplo, que seria interessante usar IA em robôs, né? Porque aí você tem um trabalhador que nunca para, né? Na verdade. Mas o que fazer com os trabalhadores? Né? Essa é a questão. Então a gente vai entrar em questões assim morais e éticas terríveis aqui. Sim. Bom, aí agora a gente vem ao mesmo tempo, né, que a gente está já nesse balaio da IA, surge, e também não é novo, é a computação quântica, né? A computação quântica, a ideia da computação quântica, ela surgiu com um físico, que foi Prêmio Nobel de Física em 1965, que é o Richard Feynman. Richard Feynman que propôs que a computação quântica seria a computação. E é muito interessante porque ela é toda baseada na física quântica. E para você ter uma ideia, imagina que eu tenho que fazer 3 contas diferentes. Então, só que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu não consigo hoje um computador que faça isso ao mesmo tempo, a não ser que eu coloque 3 processadores dentro dele para trabalhar ao mesmo tempo. Se forem 3.000 contas, eu vou precisar de 3.000 processadores dentro dele trabalhando ao mesmo tempo. Certo. Isso já começa a se tornar uma coisa inviável, né? Agora, imagina um computador que com um processador só, ele faz 3 bilhões de contas ao mesmo tempo e dá todas as respostas ao mesmo tempo. Isso é um computador quântico. Então, eu imaginei que fosse uma tecnologia que se baseasse num conjunto de IAs, por exemplo, ou não tem relação. Não tem relação. É outro princípio. É um outro princípio, é outra coisa. A própria lógica da computação quântica não é a lógica que você usa para criar algoritmos em computadores normais. Ah, tá, eu achei que tinha essa relação. Mas agora as IAs, elas tendem a utilizar a computação quântica. Agora você vai... Isso. Mais ainda. Exatamente. Então, agora imagina uma coisa assim. Eu tenho que treinar uma IA, como você falou, com 50 mil imagens, tal. Mas tem situações que o padrão é tão complexo que eu precisaria talvez de um conjunto que eu chamaria de infinito de exemplos para a IA poder aprender. Então, eu não treino ela, não vou conseguir ter essa IA para eu usar. Mas com um computador quântico eu consigo. Sim. Então, eu ponho o poder computacional junto com a IA e eu crio o que eu chamo de Quantum Machine Learning, que é uma máquina de aprendizado quântica. Então, o limite para a IA agora, de fato, nós não sabemos qual é. Não sabemos aonde ela vai chegar, e as questões da ciência ou a consciência já não é mais uma coisa futurista, não. Isso já está aí. Para vocês terem ideia,
Nós já temos computadores quânticos funcionando, a IBM já tem, a Google tem, a gente tem a The Wave, que é uma empresa no Canadá, que é a Xanadu, que também fabrica processadores quânticos. Temos os chineses fazendo, a IonQ nos Estados Unidos. Hoje eu estou trabalhando em testes junto com a Dell Technologies para usar o computador quântico deles. Inclusive, esta semana eu estou testando os computadores quânticos deles. Né? Legal, Jorge. Maravilha. E, de fato, é uma coisa que parece você está num filme de ficção científica, mas não é, a pura realidade, né? A gente fala de teletransporte dentro de um computador quântico, né? Ele teletransporta as coisas lá dentro. E aí, então, a velocidade disso é incrível. Para vocês terem ideia, né? Na China, nós já temos a internet quântica na China. Eles têm 100 quilômetros de cabo de internet quântica na China. O sistema de comunicação chinês com satélites é todo baseado em física quântica, comunicação quântica, né? E o que significa isso? Significa o seguinte, que se alguém tentar olhar o que está sendo transmitido, ele vê o que ele quer, mas não o que é. E o único jeito dele conseguir fazer alguma coisa é não fazer nada. Então, ele nunca vai conseguir saber o que está acontecendo. Então, esse é o sistema de proteção que existe na comunicação quântica e nos computadores quânticos. Porque eles possuem sua própria leitura, né? Ele tem um problema, existe um problema na quântica que é assim, se eu tentar medir alguma coisa, ela vai ser o que eu quero que ela seja, mas não o que ela é. Perfeito. Então, eu nunca vou saber o que eu estou transmitindo. Então, lá na outra ponta, a informação nunca chega. Eu tenho a chave lá, mas ela nunca chega, porque alguém está tentando medir. O cara vai ter que desistir, aí eu recebo lá, perfeito, e ele nunca vai saber o que é. Perfeito. Então, essa é a encriptografia. Conversando com o pessoal da IBM também, nós temos alguns bancos no Brasil que já têm departamentos de computação quântica, né? Já temos 4 bancos que já estão... Eles alugaram slots na IBM para isso. A computação quântica hoje também ela tem assim, um apelo fortíssimo no desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Né? Então, por exemplo, na época da pandemia, o mundo inteiro se juntou para desenvolver uma vacina em 9 meses, né? Que foi um tempo recorde. Com a computação quântica, a gente poderia fazer a modelagem toda no computador quântico e chegar numa vacina em questão de minutos. Depois era só fazer a produção, por exemplo. Bom, Jorge, pelo que você vem apontando, as empresas que conseguirem benefícios da computação quântica, da inteligência artificial, sem dúvida estará com poder nas mãos. Mas sobre o computador não é algo que qualquer empresa pode adquirir ainda, né? Não. Hoje você tem que alugar um espaço, um slot dessas grandes empresas, como a Google, a IBM, The Wave. Eles têm a licença para uso. Eles têm. Na verdade, não é a licença, é que existe uma tecnologia para criar o hardware quântico. Né? Perfeito. E os chineses estão desenvolvendo. Mas, sem dúvida, a empresa que tem essa tecnologia, pensando até nos concorrentes, ela vai ter informações preciosas, em uma velocidade muito rápida. Muito absurda. Absurdo. Extremamente absurda, exponencial. Fantástico. Provavelmente vai ser necessário integrar uma questão de leis em cima disso, né? Porque é o que vem discutindo. Questão ética. Isso é muito sério. Ao mesmo tempo que dá um poder na mão de uma empresa. Sobre esse poder infinito, também dá medo por conta dessas questões malucas, né? Que pode envolver. Está na mão de quem, né? Sim. A gente se preocupa com isso. Muito sério. Mas em relação à medicina, professor, em que ela se aplica melhor? Sim. Na verdade, né? O que eu já falei agora, por exemplo, essa parte de desenvolvimento de drogas e medicamentos, né? Já tem um apelo forte. Toda a parte de biologia molecular, eu estava vendo hoje mesmo, né, a Moderna tem uma parceria com a IBM que eles fizeram aí essa semana passada, e eles estão se esforçando muito para desenvolver tecnologias com RNA mensageiro, né, para trabalhar com isso. Inclusive na cura do câncer e tudo mais, né. E tem doenças degenerativas também, né, que são geradas por certas proteínas, né, perigosas e tal, para o corpo. O Alzheimer. E, então, como anular essas coisas, né? Então, agora a gente tem uma luz no final do túnel, né? E a Bayer está dentro disso também. Olha que legal. Fora isso, a gente tem a inteligência artificial quântica, né? E agora imagina isso, por exemplo, num sistema de decisão
na área da saúde. Sim. Então a IBM já tem, né? A IBM ela já desenvolveu sistemas de home care, todos baseados em computação quântica. Então o médico ele tem acesso a uma infinidade de variáveis ao mesmo tempo, de uma massa gigantesca de pacientes, para ele poder saber, então, qual que é a tendência dada uma patologia, qual vai ser o tempo de vida que esse paciente tem. Então, isso vai ajudar muito, por exemplo, na tomada da decisão médica. Sim. Por exemplo, entendeu? Isso é importante até eu imagino, para os recém-formados, o quanto que isso vai ajudar a contribuir para chegar no diagnóstico, né? Para ele não comer, porque é aquilo, olha, tal doença não pode ser por conta de tais exames laboratoriais, então ele vai descartando. Imagina a IA junto à computação quântica trazendo esses resultados de forma instantânea, né? E ele só vai realmente direcionando e até mesmo em relação ao medicamento, ao tratamento. Então, você pega desde o diagnóstico até o tratamento. Ela vai dizer qual é o melhor tratamento que vai dar mais chances para o paciente, estudando todas as variáveis simultaneamente. E inclusive aquelas variáveis que nem eles tinham pensado, né? Exato. Elas podem ser colocadas em jogo também. E para o profissional de radiologia, Jorge, como que você enxerga essa tecnologia? O que nós precisamos saber? Pois essa parte é a parte mais difícil do processo, né? Então, vendo a nossa realidade aqui no Brasil, o que nós vemos? Como eu já falei no começo, o curso de tecnologia em radiologia, ele é um curso espremido em 3 anos. Você sabe bem disso, né, Rafael? Sim. A gente tem sempre conversado há muitos anos sobre essa questão. Ele já é um curso espremido. Então, ele não é um curso de 3 anos. Ele é um curso que quer ser de 4 anos. Então, nós vamos ter que ter aqui no Brasil, assim como já existe lá fora, os bacharelados em ciências radiológicas. Né? Isso aí é o caminho que os tecnólogos deveriam seguir, todo mundo, inclusive quem não é da área gostaria de entrar na área. Por quê? Porque existe um mercado que a gente já está vendo aí, que não é só, por exemplo, ser application, que é dar treinamento, apresentar o equipamento, mas existe um mercado de desenvolvimento de software para a área médica em vários sentidos, inclusive na radiologia. Né? Por exemplo, sistemas de reconhecimento de ruído em imagens de ressonância, como que lidar com ruído. A gente sabe, por exemplo, que muitos médicos eles lidam com o ruído na imagem por algum método que ele está que ele conhece melhor. E aí você precisa ter um sistema de IA, por exemplo, que aprende com o médico como que ele faz a retirada do ruído. E tira o ruído como ele tiraria, por exemplo. Perfeito. Né? Então, isso tudo é muito importante. Nós temos já IA em equipamentos, nós temos IA em softwares de pós-processamento. Então, por exemplo, tomografia de crânio, por exemplo, em crianças, a gente tem grandes problemas com a dose no globo ocular, por exemplo. Né? Isso é bem crítico. Otimização de dose, inclusive. Otimização de dose. Então, eu posso fazer lá em equipamentos digitais técnicas menores, porque o contraste é praticamente o mesmo, mantendo a qualidade. E eu posso até perder a qualidade agora. Agora eu posso perder a qualidade. Eu posso minimizar tanto a técnica que eu posso perder a qualidade. Olha que bacana. Que a IA vai melhorar essa imagem e vai entregar ela com a qualidade perfeita. Isso aí sem trazer artefatos. Sem trazer artefatos. E com a computação quântica, isso vai ficando cada vez melhor, né? Porque a gente sempre comentou sobre, você mencionou, é uma preocupação para quem trabalha com tomografia, sobre a otimização de dose. E a gente sempre bateu na tecla o seguinte, você tem que diminuir ao máximo sem perder qualidade. Então agora você já me trouxe uma outra informação, que mesmo que percamos um pouco de qualidade, isso vai ser compensado a ponto de manter a integridade, ou seja, aquela imagem quase que original, se eu posso dizer assim ou não. Com a melhor técnica possível. Com a melhor técnica possível, menor dose, sensacional. Jorge, e para o profissional, quando a gente pensa... Bom, o que você me fala... Quem atende esse mercado hoje? Pensando que 3 profissionais possivelmente executam exames, que é o técnico em radiologia, é o tecnólogo e nós temos os biomédicos que atuam de forma brilhante também, né, estudando, buscando especialização. Bom, não é puxando sardinha, mas sem dúvida pela lógica, quando você pensa no técnico em que estudou 1 ano e meio,
tecnólogo que estudou 3 anos. O biomédico ele estudou 4, só que não foram 4 anos voltados para a imagem. Então, sem dúvida, o tecnólogo é o profissional, digamos, melhor preparado para o mercado atualmente aqui no Brasil. Na teoria. Mas desde 2016, eu já venho discutindo com o Jorge, nós coordenamos uma instituição aqui em São Paulo no curso de Tecnologia em Radiologia, a FMABC, e nós já estamos trabalhando já há um tempo, bem antes da pandemia, falando sobre o mercado de trabalho, a tendência e o que ele precisa. E a gente começou a conversar com médicos, radiologistas, profissionais que contratam, por que o tecnólogo, o que ele precisa, quais são as fragilidades, porque a gente precisa estudar, claro, tem coisas muito boas que estão sendo abordadas durante a formação, mas diante de toda essa tecnologia nós sabemos que estamos aquém, porque a tecnologia avança a passos largos, enquanto que a educação ela vem num tempo bem atrás, né, da tecnologia, em uma outra velocidade. E aí, discutindo isso com o professor Jorge, a questão de ter um profissional que transite na engenharia biomédica, na informática em saúde, aumentar a carga horária de anatomia, de fisiologia, para que ele possa compreender. Então, Jorge, queria que você abordasse um pouquinho sobre a formação. A gente enxerga que o bacharelado, aumentando a carga horária teórica, aumentando a carga horária prática, pensando em programa de residência, especializando de fato, é só pensar como acontece na área médica. A gente tem um ortopedista, por exemplo, e ele é especialista em cirurgia de coluna, outro que é cirurgia de ombro, para ver a complexidade. Eu acho que o profissional de radiologia ele também tem que partir, né, nesse sentido, que possamos entregar profissionais para o mercado, mas que eu possa direcionar, indicar aqueles ex-alunos para uma empresa dizendo, olha, esse cumpriu 800 horas em ressonância, então o que você espera? Que ele seja um profissional melhor, né, e que possa atender à necessidade daquele que está contratando. Então, pensando na formação, queria que você falasse um pouquinho da formação para acompanhar toda essa tecnologia. Sim. Você já até falou bem aí, né? Você já deu as dicas, né, inclusive. De fato, para pensar nesse profissional, eu acredito, por exemplo, que a carga de fisiologia tem que ser maior mesmo, né? Porque o que acontece hoje, por exemplo? Por que em alguns lugares se prefere contratar o biomédico e não o tecnólogo, em outros o tecnólogo e não o biomédico, etc., né? Eu acredito muito que tem a ver com essa formação também, né? Sim. Não é só uma questão burocrática, etc. Tem a questão de formação também. É o custo-benefício. É o custo-benefício. É o que eu sempre converso com os médicos falam, Rafael, não é que o biomédico me atenda da maneira como eu gostaria, que às vezes o tecnólogo também não vai me atender. Então, de repente, por conta salarial ou questão da carga horária, da jornada de trabalho, mas nós sabemos que quem investe milhões em equipamentos, em um departamento, ele não quer economizar pouco, ele quer um profissional que atenda. E como ele não tem, ele vai pelo aquele que talvez seja mais em conta, seja mais acessível, é o custo-benefício. Mas temos certeza de que a partir do momento que entregar para o mercado um profissional que esteja preparado para toda essa tecnologia, certamente vai mudar o cenário. Sim, vai mudar, porque o que vai acontecer aqui é que num curso, num bacharelado em ciências radiológicas, ele vai ter também lá um pouco mais de biologia molecular, né? Ele vai entender um pouco mais sobre essas questões, ele vai ter também uma carga maior de anatomia, né? Ele vai ter, por exemplo, a parte de equipamentos, né? Ele vai ter um pouco mais a parte do equipamento, de como o equipamento funciona por dentro, que seria a parte que você falou da engenharia mais biomédica, né? E aí ele vai ter também toda a parte de software, de desenvolvimento. Porque isso vai abrir para o bacharel em ciências radiológicas um mercado para ele novo, que não existe ainda nem para o biomédico, e menos ainda para o biomédico, e para o próprio tecnólogo em radiologia. Sim. Que é um mercado que está em franca expansão no mundo inteiro, né? Ele vai poder, com isso, trabalhar não só no Brasil, mas em qualquer outro lugar, né? E o bacharelado, ele é um curso que o diploma dele é reconhecido fora do Brasil, o tecnólogo já não é, por exemplo, né? Para ele poder trabalhar fora do Brasil, ele teria que fazer algumas cargas horárias lá altas fora do Brasil, para fazer essa compensação.
ele vai ter um mercado maior, ele vai poder trabalhar como empreendedor, abrindo o próprio negócio dele, né? Ele pode abrir uma startup, trabalhar em desenvolver. Vou desenvolver, por exemplo, software com inteligência artificial para estudar ruído e imagens de ressonância ou coisas assim, né? Sim. Então, ele vai ampliar o leque de oportunidades. Vai ampliar o leque de oportunidades para ele. Ele vai poder ir para a área da pesquisa, se ele quiser, para a área da docência. Eu falo até na própria docência, a nossa dificuldade em contratar um profissional que tenha o conhecimento técnico, mas uma formação mais robusta, né? Com embasamento mais científico. Então, nós vamos transitar não só na teoria, mas também na prática, porque nós queremos aumentar, consequentemente, a carga horária prática, para que ele possa interagir, inclusive, nessas indústrias, nessas empresas multinacionais, diretamente para esses fabricantes de equipamentos, e que ele aplique aquele conhecimento não seguindo um protocolo já existente, mas que ele possa criar aquele protocolo para corrigir aquela questão de uma doença. Olha, eu preciso avaliar tal estrutura, mas aquela estrutura, através da tomo, da ressonância, tem alguma dificuldade pelo formato de aquisição, mas ele com conhecimento mais apropriado de cada parâmetro que ele possa aplicar e ele criar um protocolo que chegue na resolução. Que nem você falou bem, né? Por exemplo, protocolos de ressonância, né? Normalmente eles vão lidar apenas com protocolos que eles viram já existentes. Agora, se tem alguma coisa diferente que eu precisaria desenvolver um protocolo, ele já, tanto o biomédico quanto o tecnológico não temos ninguém para atender. Não temos ninguém para isso. Não temos ninguém. Não temos. Ou seja, e aí entra a subutilização dos equipamentos. Ele teria até, inclusive, disciplinas de programação. Sim, tem que ter. Tem que ter, porque ele vai poder mexer no sistema do equipamento. Sim, né? Perfeito. Então, a gente está vendo que é necessário, já faz um certo tempo, e o curso de ciências, o bacharelado em ciências radiológicas, ele tem que sair no Brasil. Né? Nós temos que trabalhar para que a gente consiga desenvolver isso para uma instituição que tenha condições de suportar esse tipo de curso, né? Que não é qualquer uma. Não. E aí ele vai conseguir trabalhar. Eu acredito que tanto o biomédico quanto o tecnólogo em radiologia vão estar interessados em ser cientistas radiológicos, né? Se já estão na área. Sim. O biomédico também vai ter a possibilidade de eliminar matérias e é um profissional da área da saúde, a gente tem que aproveitar. Como outros profissionais da área da saúde também, né? Sim, exatamente. Bacana. Porque aí a gente vai inserir no mercado um novo profissional. Exatamente. Eu acredito até que profissionais também que foram da área de TI também vão poder fazer Jorge, essa interação, como você falou. No passado, o engenheiro ia fazer a aplicação, mas ele não conversava a língua do médico. Não. Então, ficava uma coisa bem estranha, um recorte. Quanto mais conhecimento. Nós temos, né, Jorge, aquele aluno que começou a iniciação científica, que ele estava fazendo o curso de medicina, mas ele era engenheiro e ele queria estudar para conhecer melhor da medicina para desenvolver os sistemas dele, de então, software para medicina. Acho que essa é uma tendência, não tem jeito. Exatamente. E se beneficiar de todos esses recursos. Bom, pessoal, acho que vocês viram o quanto que é uma conversa empolgante, quanta coisa nós podemos discutir, ficar aqui a tarde inteira falando sobre inteligência artificial, aplicação na medicina, na radiologia, falando um pouquinho dessa formação. Mas é só para dar um start, né? Para que vocês possam repensar, não só na formação, mas entender o seu papel como profissional de radiologia mediante a todos esses recursos tecnológicos. E a tendência do mercado que está vindo a cavalo, viu? Isso é muito rápido mesmo. Eu acredito que muitos nunca ouviram falar em computação quântica e nós já temos várias empresas usando. Vem de foguete, literalmente. A informação chega aqui de foguete. Bom, pessoal, então quero já ir finalizando nosso bate-papo, essa entrevista tão gostosa sobre avanços tecnológicos de uma forma geral. Então, reforçar aqui o apoio dos nossos patrocinadores. Então, novamente ao Grupo Diffusion, obrigado à FutureMed, obrigado ao Centro Educacional ETIP e à PH Livros. Um forte abraço. Obrigado, Camila, e até mais. Tchau, gente. Até a próxima.